Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Fé ou Falácia. Hoje nós vamos falar sobre mais um tipo de argumento contra a pessoa ou argumentum ad hominem. Bom, lembrando que argumentum ad hominem é um tipo de falácia que consiste em argumentar contra o autor ou defensor de uma ideia, ao invés de você argumentar a ideia em si. E o objetivo desse tipo de falácia é você desviar o foco do debate. Ao invés de você debater uma dada questão, você acaba debatendo a pessoa que está defendendo aquela questão. Muito bem. Hoje, a falácia que nós vamos falar a respeito, né, vamos dizer assim, o subtipo, né, de argumentum ad hominem, ele é um tanto quanto controverso na sua classificação, que é o argumentum ex concessis. Por que eu digo que é controverso? Eu encontrei autores que defendem que esse é um tipo de argumentum ad hominem, que é um tipo de ataque ao debatedor. Eu encontrei alguns autores que classificam como se fosse uma questão à parte, como se não fosse um tipo de ad hominem, e eu encontrei autores que dizem que originalmente todo o argumentum ad hominem era considerado um tipo de argumentum ex concessis e, portanto, o argumentum ex concessis seria uma categoria mais geral do que o ad hominem. Para a gente aqui, como nós não estamos numa aula de retórica, né, vamos dizer assim, mas sim procurando observar como é que as falácias se apresentam em debates religiosos, essa questão já é secundária. Eu estou só trazendo aqui porque eu esbarrei nisso e você pode encontrar uma definição um pouquinho diferente daquela que eu encontrei. Não se apegue a isso. De todo jeito, o que nós vamos apresentar aqui realmente é um tipo de falácia importante a ser observado. Bom, o argumentum ex concessis, ele é um argumento que é feito da seguinte maneira, segundo a definição que eu encontrei nesse livro, The Preceptor's Assistant. Um argumento provado, entre aspas, pela admissão feita pelo adversário ou através de uma proposição já concedida. Então, basicamente é o seguinte, eu parto da premissa de que a pessoa com quem eu estou debatendo, né, o fulaninho, ele já admitiu que uma coisa é verdade. Se ele já admitiu que uma coisa é verdade, e essa coisa, então, eu entendo que me favorece, então eu tenho razão em todo o resto, né? Se ele já concedeu um ponto, né, se ele já admitiu alguma coisa dentro de um debate, então nada mais do que ele tem a dizer é verdadeiro, nada mais do que ele tem a dizer é útil. Observem, né? Talvez aí tenha uma linha tênue e sutil, né? Já está saindo quase um pouco do ad hominem mais tradicionalzão, que foca mais na pessoa, embora tenha um pouco aqui também, né? Muito bem, vamos ver quais são os dois tipos, as duas formas mais comuns disso aparecer num debate religioso e vamos dar exemplos sobre isso. A forma mais comum, primeira, não é tanto com relação à pessoa necessariamente, mas sim autoridades religiosas que aquele debatedor reconhece ou entende, né? Então, se uma autoridade religiosa admite X, Y é verdade, né? Isso é uma falácia porque X não necessariamente implica em Y. Tá? Vamos a um exemplo disso e como eu disse a vocês aqui, eu sempre digo que a proposta destes vídeos não é tomar partido num determinado tema em particular, né? Quem conhece o meu canal, quem me conhece, obviamente que sabe quais são as minhas posições e uma série de exemplos que eu trago nos vídeos, porém, aqui eu estou mais preocupado em mostrar o mecanismo para que vocês não caiam vítima de falácia. Porque a falácia ela pode ser aplicada em qualquer lado de um debate, né? Mesmo uma pessoa que tem razão pode estar usando argumentos falaciosos, né? Mesmo uma pessoa que esteja sendo vítima de uma falácia, ela não necessariamente está errada. Tá? Então, muito bem. O exemplo que eu trouxe aqui é um debate sobre se Jesus teria cumprido ou não Isaías 7. Né? Muito bem, especialmente, né, 7,14. Um exemplo de ex concessis, né, que seria praticado, por exemplo, por um cristão contra os judeus, né, que normalmente judeus e cristãos têm
uma posição antagônica com relação a esse debate. Um cristão poderia dizer, os rabinos admitem, entre aspas, que a profecia em Isaías 7 é uma profecia messiânica, né, que se referiria a um Messias. Logo, ela teria sido cumprida por Jesus. Ora, aonde está o erro disso? Na realidade, você está fazendo, né, um argumento, uma ex concessis, que é partindo da premissa que o debatedor aceita que seja verdade que Isaías 7 seja uma profecia messiânica. E aí você está partindo disso para dizer que ele admite, então, que Jesus seria o Messias. Não, não necessariamente. Uma pessoa pode ver um texto como um texto, uma profecia messiânica, e nem por isso entender que Jesus cumpriu aquela profecia. Por quê? Porque são temas diferentes. Uma profecia ser ou não messiânica é uma coisa. Jesus ter cumprido ou não aquela profecia é outra, completamente diferente. Acredito que tanto judeus quanto cristãos podem concordar, porque isso que eu estou dizendo é uma questão razoável, não é nem questão de opinião. Vamos dar um exemplo ao contrário, né? Para não dizer, Felipe, você é judeu, então você está puxando sardinha para os judeus. Não, eu não estou aqui para isso neste vídeo, eu estou falando de mecanismos. Tá? Então vamos fazer um outro, vamos fazer ao contrário aqui, né? Alguém poderia dizer assim, um judeu poderia dizer para um cristão, tradutores católicos traduzem a palavra alma como jovem, logo a profecia não teria sido cumprida. Não, pera lá. Né? O fato de tradutores católicos entenderem que a palavra, né, alma significa jovem, primeiro, né, não necessariamente, da mesma forma que no item 1 você não precisa concordar com um rabino que a profecia de Isaías 7 seja messiânica, né? Estou dando exemplos arbitrários, tá, pessoal? Não estou dando opiniões aqui. Mas um rabino pode estar certo ou errado com relação a isso, né? Se a profecia é ou não messiânica, aquela profecia em particular. E existem opiniões diferentes, né? Você tem textos da Bíblia hebraica que alguns rabinos podem olhar e ver uma profecia messiânica, outros podem não ver uma profecia messiânica. Né? Da mesma maneira, o fato de você ter um tradutor católico que traduziu a palavra alma como jovem não quer dizer que todos os católicos concordam, ou que todos os teólogos, ou que todos os tradutores concordam. Tá? E segundo, né, mesmo que você suponha que a palavra ali esteja traduzida, né, como jovem, na verdade não seja a palavra virgem, né? Isso não quer dizer que, de repente, né, essa questão de tradução só já por si resolve se Jesus teria ou não cumprido Isaías 7. Né? Alguém poderia argumentar que quando o Evangelho de Mateus foi escrito, ele foi escrito em hebraico e da mesma forma que foi passado para o grego e aí se entendeu assim assado, aconteceu da mesma maneira. Alguém poderia argumentar dessa forma. Né? De novo, óbvio, né? Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou judeu, vocês sabem, obviamente, qual é a minha posição, né? É bem óbvio, mas eu não estou aqui preocupado em dizer se houve ou não cumprimento de Isaías 7. Meu objetivo com esse exemplo é mostrar que nenhuma dessas duas coisas responde à questão, né? Qual foi a palavra que tradutores católicos trouxeram não responde à questão se Jesus cumpriu ou não, e rabinos dizerem que a profecia é messiânica ou não também não responde se Jesus cumpriu ou não aquela profecia. Né? Felipe, como é que, né, só um pequeno parênteses, como é que você saberia, né, como é que você responderia se ele cumpriu ou não? Muito simples, leia Isaías 7 dentro do contexto, a profecia foi dada num contexto, né? E se você ler esse contexto e depois você vai ler a aplicabilidade dela, né? A aplicação dela, perdão, né? Que está sendo feita, leia se bate com o contexto. Se bate, cumpriu, se não bate, não cumpriu. Né? E a resposta, na realidade, é até bastante óbvia, mas eu vou deixar isso a critério de vocês observarem. Mas, enfim, o que eu quero dizer aqui é que
não devemos cair em falácia independente de qual é o lado que nós temos num determinado debate. Vamos ver outro exemplo aqui. Sim, antes, um pequeno parênteses, antes da gente ir para o outro exemplo. Tá? Meia-verdade. Né? Muitas vezes aquilo que está sendo tomado como ex confessis foi tirado do seu contexto original e não traduz a real opinião do debatedor. E isso é muito, muito... isso a gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Assim, é muito comum você encontrar alguém falando fulano admite isso. Aí você vai olhar o contexto do que o fulano admite e não tem nada que ver com o tema. Ou tem uma outra explicação completamente diferente para aquilo. Né? A questão de rabinos e profecia messiânica, isso é feita uma lambança danada com relação a isso. Né? Vários rabinos, por exemplo, não identificam determinados textos como sendo textos messiânicos, porém fazem leituras liberais associando aquele texto com uma figura messiânica, né? Vamos dizer assim. Por exemplo, você entender que um determinado texto que está falando do sofrimento de Israel, que o Messias poderia sofrer semelhante a Israel por uma série de razões. Né? Aí o camarada vai lá e fala, tá vendo? Esse rabino está dizendo que essa profecia é messiânica. Não necessariamente. Tá? Muitas vezes ele pode estar fazendo uma leitura homilética e não uma exegese, não uma interpretação daquele texto. Tá? Ele pode estar fazendo uma analogia, né? Da mesma maneira que eu posso fazer uma analogia entre, sei lá, né? A história de Tiradentes sendo traído pelos seus companheiros e por exemplo, a história de José sendo traído pelos seus irmãos. Não quer dizer que eu enxergo em Tiradentes um cumprimento de textos, entre aspas, proféticos sobre José. Outro exemplo, para não dizerem que eu estou puxando sardinha para judeus, né? Muito comum você ver um monte de coisa do tipo, Igreja Católica admite isso, Igreja Católica admite aquilo. O pessoal adora, né, pegar o que algum padre ou algum teólogo, já que a Igreja Católica é gigante, né, e é milenar, já teve todo mundo falando um monte de coisa. Né? E aí você pega e tira do contexto o que um padre, o que um papa, o que um teólogo católico falou, você tira totalmente do contexto e aí você usa isso para dizer que a Igreja Católica admitiu certa questão. Aí você vai lá olhar o posicionamento oficial da Igreja Católica e é completamente diferente daquilo. Tá? Então, assim, muito cuidado, porque às vezes até o que está sendo admitido não é bem daquele jeito. Tá? Então, tem muito texto fora de contexto sendo usado como prova de admissão. Né? E mesmo que seja o caso, né, mesmo que o debatedor tenha admitido uma proposição X, não quer dizer que o resto do que ele falou é inválido. Isso vai ficar mais claro no restante, ou não quer dizer que automaticamente uma outra posição seja verdadeira. Né? É aquilo que a gente falou, né, com relação a uma dada profecia. Né? Eu posso dizer que aquela profecia ela existe, ela é messiânica, não quer dizer que eu estou dizendo que aquele personagem a cumpriu, né, por exemplo. Mas não fica só nesse ponto. Né? Esse é muito comum, mas vamos ver outros exemplos aqui. Tá? Nessa segunda forma isso vai aparecer de maneira mais clara. O debatedor já admitiu X, logo um assunto análogo Y é verdadeiro ou é falso. Eu trouxe um exemplo aqui para vocês, debate sobre calendário bíblico. Né? Então, um exemplo 1, um debatedor chega e fala o seguinte, não, o debatedor já admitiu que o calendário judaico de hoje não é o bíblico. Logo, ele já admitiu que esse calendário é pagão. Não, calma. Né? Assim, nenhum judeu da atualidade vai olhar para o calendário judaico de hoje e dizer que ele é idêntico ao calendário bíblico. Né? Até porque, na realidade, um parêntese, não existe na Bíblia hebraica uma fórmula para calcular calendário. Tá? Mas isso é um outro assunto. Mas... vamos dizer, o calendário hoje judaico não é
ele não é calculado da mesma maneira que nos tempos bíblicos. Por quê? Né? Porque tem uma série de razões para isso. Não quer dizer que o calendário seja considerado um calendário pagão. Tá? A não implica em B necessariamente. Né? Muito bem, então o fato de você ter um debatedor que está defendendo o calendário judaico, né, e defendendo que o calendário que tem que ser observado é o calendário judaico, porque foi o que foi implantado pelo Sanhedrin, pelo Sinédrio, porque é importante que todos estejam seguindo o mesmo calendário, né, porque não tinha como num dado momento, né, aliás a história é essa, né, não tinha como num dado momento você observar mais que o calendário judaico era por observação dos astros, né, você olhava, opa, começou o mês, opa, começou a primavera, né, e hoje, na verdade, isso é impraticável, né, assim, você percebe isso, né, que muita gente que tenta se guiar por isso tem uma vida extremamente complicada, né, porque é muito, muito difícil de você lidar com essa questão. Mas, digamos, nos tempos bíblicos isso era possível de ser feito, era assim que eles faziam. Não quer dizer que a evolução desse calendário, que aconteceu por causa da diáspora, etc., etc., não quer dizer que né, eu esteja dizendo que o calendário é pagão. Não é esse o raciocínio. Né? Você pode concordar ou não com o calendário judaico, é problema seu, não estou aqui preocupado em te convencer de nada. Apenas não caia numa falácia ex concessis. Tá? Outro exemplo de falácia ex concessis com base em calendário. Né? A pessoa chega e está debatendo com você que dia que cai o Shabat. Né? Tem gente que né, sempre tem gente que tem posições exóticas quanto a determinados temas. E aí você fala assim, né, para a pessoa, quando é que cai o jubileu? Aí a pessoa vira e fala, eu não faço ideia de quando é que cai o jubileu. Aí eu digo, você admite que não conhece o cálculo da data do jubileu, logo certamente você também não sabe que dia é o Shabat. Não, pera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? O fato de eu admitir que eu não sei, não tenho um conhecimento X, ou admitir que X seja verdadeiro, não quer dizer que Y também é. Né? Então o fato aqui de uma pessoa não saber quando é que se calcula, como é que se calcula o jubileu, não quer dizer que essa pessoa não saiba que dia é o Shabat, porque são coisas diferentes, são questões completamente distintas uma da outra. Bom, dito isso, então, como é que a gente não cai, né, em uma falácia ex concessis? Bom, o argumento ex concessis ele é um dos mais difíceis de se perceber, tá? Porque ele nem sempre parece que está focando na pessoa, mas ele se pauta numa suposta confissão, né, numa suposta admissão da pessoa. Então eu parto da premissa de que a pessoa já admitiu derrota, né, entre aspas. Tá? E o mais difícil do ex concessis é você não ficar constrangido, né, principalmente se você é vítima. Se alguém chega e fala, você já admitiu isso, aí você já começa a gaguejar, né? Né? E na realidade não tem por que você ficar constrangido. Né? O fato de você, inclusive, admitir alguma coisa, né? Mesmo que esse alguma coisa seja você admitir que o seu oponente num debate está certo com relação a uma questão, só mostra que você é uma pessoa de bom senso, que você é capaz de ter pensamento crítico, que você é capaz de rever suas posições. Mas se você reviu a sua posição com relação a alguma coisa, não faz com que você esteja errado em tudo, ou que todo o resto do seu argumento vá no bolo. Né? Então, da mesma maneira, né, o fato de você ter pessoas que você considera autoridades ou que você considera importantes sobre um dado assunto terem uma opinião X sobre algo, que favorece, né, talvez de alguma maneira, a visão do seu debatedor, não implica que ele esteja certo no que ele está argumentando. É preciso verificar cada coisa dentro, dentro do seu próprio mérito. Tá? E você pode e deve insistir que são dois assuntos distintos. Né? E
ou que a opinião de um par seu, de alguém que pensa como você, sobre um assunto correlato é irrelevante, né? Assim, correlação não é causalidade, né? Então, assim, o fato de dois assuntos serem parecidos não implica que necessariamente você, em admitir A, significa que B, né, está certo, né? Assim, eu admito que existe corrupção nas instituições religiosas, né? Se você admite que existe corrupção nas instituições religiosas, então você está dizendo que a sua própria instituição religiosa não presta, não. Né? São coisas diferentes, não tem, né, a ver uma coisa com a outra. E se você estiver lendo ou ouvindo, procure perceber se realmente a concessão X invalida mesmo argumentos subsequentes ou se eles são coisas independentes. Procure pensar, pera lá, o fato do camarada não saber quando é que é uma determinada data bíblica, isso realmente impacta o que ele sabe ou deixa de saber sobre o Shabat? Não, o que esse camarada admitiu, né, com relação à Bíblia hebraica, por exemplo, ter determinadas profecias, né, que se referem ao fim dos tempos, isso significa que ele está admitindo que as situações atuais estão, né, do mundo atualmente estão definidas na Bíblia hebraica, né, num determinado livro. Não, um assunto não necessariamente tem a ver com o outro, tá? E evite também aceitar que o debatedor seja desqualificado em tudo com base em uma única coisa, tá? O camarada chega com uma lista de 10, né, de 10 argumentos. Você mostra para ele que um desses argumentos está errado. Beleza. Isso não quer dizer que os outros 9 também estejam. Mesmo que ele admita, né, que aquele argumento 1 está errado, isso não faz com que todo o resto né, se torne automaticamente inválido. Né? E aí é importante sempre lembrar que, por mais coerente que um ad hominem possa parecer, seu objetivo sempre é desviar o foco do debate. Quem comete falácias argumentativas está sempre querendo desviar o foco, não está querendo realmente encarar a questão. E seja qual for a resposta que você encontrar, e a sua resposta pode ser diferente da minha, inclusive nos temas que foram trazidos aqui como exemplos de debate. Apenas tome cuidado para que não seja baseado numa falácia, né? Independente, seja qual for a sua posição num debate, seja a posição A, seja a posição B, seja uma outra completamente diferente, né? Que seja algo que você conseguiu chegar por meio de premissas, né, que te fizeram chegar a uma conclusão lógica, e não porque você foi levado, né, por uma falácia. Muito obrigado e até o próximo episódio, se o Eterno assim nos permitir.